Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Para nós, irmãos, é muito bom nós estarmos aqui, depois de quase um mês, praticamente um mês, em casa, sem podermos congregar juntos, né? Eu sei que todos temos adorado, temos buscado, temos orado, mas agora juntos como igreja, nós nos reunimos neste domingo para adorar o Senhor. E eu creio, irmãos, que o que diz o salmista agora: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse dia nós podemos ter alegria, irmãos, porque nós podemos estar na casa do Senhor, amém? Vamos orar, irmãos, agradecendo por esse tempo aqui, bendizendo o nome do Senhor, entregando esse culto ao Senhor e clamando que o Senhor Jesus se agrade de nós aqui nessa noite. Nosso irmão presbítero Moacir vai fazer uma oração para nós de invocação. Por favor, querido. Amém. Amém, Senhor. Aleluia, Deus. Amém, Deus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, verso de número 7. 1 João capítulo 4, verso de número 7. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos adorar o Senhor com um cântico. Aleluia. Adore o Senhor, tenha liberdade e declare do porquê você está aqui e do que nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido Teu amor. Sim, Deus. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em Seu louvor, pois Tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque
temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em seu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido este lugar. Pois tua glória tem enchido este lugar. Aleluia. Jesus, o único digno da nossa adoração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos assentar, irmãos. Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor lá no Salmo de número 84. Esse texto, irmãos, nos fala de saudades do templo. Irmãos, tenho convicção que nesses dias nós tivemos muitas saudades do templo. O salmista expressa isso sobre o quanto é bom estar na casa do Senhor. O salmista expressa, querido, que o pardal encontrou casa, mas eu encontrei os teus altares. Ele diz assim: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. E ele faz uma oração a partir do verso 8. Ele fala: Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. E ele ratifica: presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ouve, olha, ó Deus, escudo nosso. Contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer na tenda das perversidades. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Vamos ler o 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia, queridos. Nós podemos estar aqui hoje, querido, na casa do Senhor. O salmista faz uma oração. Você pode olhar que ele repete: escuta, está pedindo para Deus, presta ouvido a Deus, presta atenção, ouve a minha oração. Ele fala: olha, ele repete, contempla. E ele fala assim: Senhor, a minha declaração é que um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Aleluia. Versículo 4, vamos ler juntos? Versículo 4, bastante força. Bem-aventurado, Senhor, os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Aleluia. Hoje nós estamos habitando nessa casa, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos adorar o Senhor com 2 cânticos. E nesse tempo nós vamos adorar o Senhor também com dízimos e com ofertas, amém, queridos? Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam
as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Deus. Amém. Obrigado, Deus, porque teu povo pôde dizimar e ofertar. Aleluia, Senhor. Obrigado porque as provisões que vêm da parte do Senhor não nos têm faltado. Amém, Deus. Tu és o Deus que tem provido ali no nosso celeiro. Tu tem nos concedido saúde. Tu tem nos livrado da peste perniciosa. Pai, tu tem nos bendito livrado seja o dessa nome do situação Senhor. e dessa pandemia. Aleluia, E nós o Senhor. bendizemos, nos alegramos, ó Deus querido, porque podemos ter essa certeza, a convicção de que o Senhor está ao nosso lado. Amém, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Sobre a nossa casa não vale encantamento. Pai. Bendito seja o nome do Senhor, porque podemos ter essa convicção, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Sabemos que nós passaremos por algumas aflições, por algumas turbulências, mas o Senhor Jesus venceu, nos garantindo a vitória. Recebe a nossa gratidão, Pai, e a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos irmãos Amém, que Senhor puderam Deus. ofertar, Amém. e ofertar o seu culto nessa noite. Aleluia. Para o Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Porque Ele vive, nós podemos crer. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou. Deus enviou Seu Filho, aleluia. seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Aleluia. Na cruz ele morreu. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Somente as irmãs declarem porque Ele vive. Porque Ele vive,
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, oh aleluia, não temerei. essa certeza que nós podemos ter. Terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Deus, a certeza que nós podemos ter de que um dia na glória encontraremos com o Senhor. Aleluia. Amém. Obrigado, Deus, recebe os nossos louvores, a nossa gratidão, Amém. a nossa adoração, porque Tu és esse Deus que nós almejamos encontrar na eternidade. Amém. Mas a certeza é que nós temos que o Senhor está ao nosso lado. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela doce companhia do Senhor. E não é diferente aqui nesta noite, quando certamente o Senhor tem uma palavra para nós. Aleluia. Recebe, Senhor, o nosso louvor e continue falando ao nosso coração. No nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, podem Amém, sentar. irmãos, podemos assentar. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor naquilo que Lutero chamou do Evangelho em miniatura. Sabe o que Lutero chamou do Evangelho em miniatura? João 3,16. Nós temos aqui, irmãos, o coração do Evangelho em João 3,16. Abra sua Bíblia, por favor, nesse texto santo. João 3,16. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos agora? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amado continua falando conosco. Abra os nossos ouvidos espirituais, ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se pudéssemos encher de tinta os oceanos, será que é possível, irmãos, encher de tinta todos os oceanos? Se os céus, irmãos, fossem um vasto pergaminho, se cada haste, cada caneta, cada lápis fosse uma pena, e todo homem, imagina todo homem um escritor, escrever sobre o amor de Deus, faria secar os oceanos. Amém? Nem poderia esse pergaminho contê-lo todo, embora esticado de horizonte a horizonte. Esse texto, irmãos, João 3,16, ele geralmente é o primeiro dos sermões de vários pregadores. Sempre é um dos primeiros. Me lembro, meu início de caminhada, 93, 94, na igreja de Conselheiro Pena, pastor Patente, que alguns irmãos aqui conheceram.
Ele disse assim: hoje nós teremos culto na cadeia, às 3h. E sem me prevenir, sem nada, ele fala: e o pregador vai ser o Zé Geraldo. Qual que foi o sermão? João 3,16. E o interessante, irmãos, que nós continuamos pregando por toda a vida nós pregamos João 3,16. Mas mesmo assim nós não conseguimos expressar em palavras sobre o imensurável amor de Deus. E é por isso que o texto nos fala de tal maneira. Oh irmãos, Deus amou o mundo tanto que não se pode explicar com palavras. É um amor imenso, é um amor sem medida, é um amor que vai às últimas consequências. Querido, Deus levou a bom termo as últimas consequências por amor a mim e a você. E a última consequência foi Jesus sendo entregue na cruz do Calvário. Alguns autores nos dizem que o amor de Deus, ele é tão grande, que induziu ao Deus Pai entregar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por pecadores indignos como nós. Oh, queridos, isso nos autoriza a falar sobre e a pensar um pouquinho sobre o imensurável amor de Deus. O que é imensurável? Que não se mensura, não tem como falar em palavras, irmãos. Eu ficaria aqui, tentaria falar, eu tentaria expressar, irmãos, mas seria muito pequeno falar sobre o amor de Deus. Martinho Lutero, ele diz que é o evangelho em miniatura. Eu digo que o imensurável amor de Deus é o coração amoroso de Deus abrindo-se ao pecador. Em primeiro lugar, irmãos, do imensurável amor de Deus, eu quero falar um pouquinho sobre a natureza do amor de Deus. Pense comigo, querido, porque Deus amou. E ponto, querido. Quando Deus amou, isso aqui é um amor incondicional. É um amor que não impõe condições. Ele não pôs condição para te amar. Ele não disse, faça isso para que eu te ame. Não, Ele amou, porque Deus amou. Romanos 8, versículo 29, aquele que de antemão nos conheceu, a palavra ali, aquele que de antemão nos amou. Isso é a natureza do amor de Deus. É o amor que não está sujeito a condições. Deus, porventura, Ele impõe alguma condição para que Ele nos ame? Não, irmãos. Essa é a natureza do amor de Deus. Como já falei aqui várias vezes, irmãos, não é um amor filéu. Não é apenas um amor de consideração. Não é um amor eros. Não é amor de homem para com mulher. Não é o amor estergô, que é o amor de familiares. Mas é o amor ágape. É o amor incondicional, a natureza do amor de Deus, do imensurável amor de Deus, do incondicional amor de Deus. Efésios fala, irmãos, versículo 4: e em amor nos predestinou. Querido, o que nos leva a uma predestinação eletiva é o amor de Deus. Ele te conheceu e Ele te amou. Quando nós olhamos para essa realidade, irmãos, que Ele nos conheceu e nos amou, pensamos, como alguém poderia amar alguém como eu? É só você imaginar você sem Jesus. Imagina você hoje sem Jesus. Homens depravados, homens maus, iníquos, inimigos do bem. Mas sabe qual foi a condição que Deus te amou? Deus não te amou apenas hoje, dessa forma, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, nova criatura. Não, Deus te amou anteriormente, no seu estado natural. Essa é a natureza do amor de Deus. Segundo lugar, irmãos, a extensão do amor de Deus. Pensa nisso, querido, a extensão do amor de Deus. Ele diz, Ele amou o mundo de tal maneira, para que todo, ou seja, Ele amou o cosmos. A palavra aqui, querida, é a ordem do universo, do mundo. A terra, aqui aonde nós habitamos, a morada do homem, e particularmente as pessoas que nele vivem. Deus, quando Ele diz, Deus amou o mundo, Ele amou a humanidade. Deus te ama, meu querido, amém? Oh, irmãos, lá em João 3,17, diz assim, mas por quê?
o cosmos, o mundo, fosse salvo por ele. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo, o cosmos, fosse salvo por ele. Mateus capítulo 24, 14, nos diz que será pregado este evangelho do reino por toda face, até que Jesus venha. Oh irmãos, é o amor imensurável de Deus, a extensão do amor de Deus é por todo mundo, é para testemunhar todas as nações. Então Jesus virá, louvado seja o nome dele. Mas em terceiro lugar, irmãos, falando sobre o imensurável amor de Deus, o preço do amor de Deus, irmão. Já parou para pensar sobre isso? Que preço foi? Que ele deu o seu Filho unigênito. 1 João capítulo 4, versículo 9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Querido, ele não apenas amou, ele foi às últimas consequências. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Querido, diz a Bíblia que todo aquele que aceita o Senhor Jesus é o quê? Filho de Deus. João capítulo 1, 12 e Gálatas 3, 26. Amém, irmãos? Mas esse Filho de Deus é por adoção. Você não é filho natural de Deus, você é um filho o quê? Adotivo. Mas quando o texto fala unigênito, sabe o que é aqui unigênito? O unigênito, irmãos, é monérgenes. Sabe o que é monerges? É filho único. Isto é, o único, unigênito. Ele foi o único filho gerado de Deus. Jesus, ele eternamente procede do Pai. Ele tem a essência do Pai. Ele foi gerado do Pai. Oh irmãos, é o mais alto sentido, como o único que conhece e revela a essência do Pai. Quem fez a exegese de Deus? Quem manifesta-se a glória de Deus? João capítulo 1, 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória. Ele manifestou a glória de Deus. Irmãos, o preço do amor de Deus foi a morte do seu Filho unigênito, único gerado. Deus ali na cruz, ele virou as costas para o seu Filho, para não virar as costas hoje para a humanidade. Mas também em quarto lugar, irmãos, o imensurável amor de Deus. Qual que é o propósito do amor de Deus? Tem um propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Volte os seus olhos para o texto, João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está escrito isso na sua Bíblia, ó. Quem nele crê não é. O que não crê já está, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Versículo 19, vamos ler? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Abra sua Bíblia lá em 1 João capítulo 4, por favor. 1 João, nas epístolas, capítulo 4. 1 João 4. Versículo de 13 a 15. Amém, irmãos? Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João 5,12. Vamos ler juntos? 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aleluia. Oh, irmãos, o propósito do imensurável amor de Deus é que o pecador seja salvo, ele seja resgatado, ele seja restaurado, que ele não entre em juízo, como está lá em João 5,24.
Aquele que tem Jesus, ele não entra em juízo porque ele já passou da morte para a vida. O propósito do imensurável amor de Deus é que o homem o confesse, creia que Jesus é o Filho de Deus e que o Pai o enviou para ser Salvador do mundo. Oh, irmãos, o imensurável amor de Deus, o amor sem medida, o amor que vai às últimas consequências. Em primeiro lugar, querida, a natureza do amor de Deus. Deus amou e Ele te ama. A extensão do amor de Deus, o preço do amor de Deus, Cristo na cruz do Calvário. E o propósito do amor de Deus é que todo pecador se renda a Ele, que todo pecador seja salvo, que todo pecador se entregue a Ele, como diz Spurgeon. Spurgeon, irmãos, nos diz que algo relevante sobre a doutrina da predestinação e eleição. Ele diz que o mais relevante sobre essa doutrina bíblica e linda e maravilhosa é que o homem se entregue ao Senhor Jesus. Que o homem confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e clame: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia. Jesus, me aceite como Teu filho. Meu irmão, talvez eu vou entristecer muita gente, mas você não encontrou Jesus, foi Jesus que te encontrou. Quem estava perdido não é Jesus, quem estava perdido era eu e você. O Senhor Jesus veio buscar e salvar o que havia perdido. Que Deus assim nos abençoe. Que a palavra do Senhor seja aplicada no seu coração através do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, eu gostaria de convidar nossos irmãos presbíteros para estarem aqui à frente, para nós desfrutarmos da mesa do Senhor. Por favor, Calais nos ajude aqui também. Eu gostaria, irmãos, de abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo 20, versículo 7. Abre aí. Quem trouxe caneta, anota esse texto aí, irmãos. Dá uma circuladinha nele aí que eu vou te explicar por quê. Atos 20, versículo 7. Achou aí, meu irmão? Amém? Preste atenção na leitura do texto sagrado. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim do partir do pão. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Agora vai lá para 1 Coríntios, capítulo 11. Amém, irmãos? 1 Coríntios 11, versículo 20. Diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, está escrito isso na sua Bíblia? Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ao versículo 27, vamos ler juntos? Por isso, aquele que comer o pão, bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, hoje nós podemos ter a ceia do Senhor. Amém? Mas antes não, queridos. Porque eu falei para você anotar esses textos. Algumas igrejas fizeram ceia online. Você viu aí? Algumas igrejas falaram assim: você compra o suco e o pão e leva para casa. Irmãos, isso é antibíblico, tá? Isso não tem na Escritura. Nós não podemos autorizar aquilo que Deus desautorizou. Ah, pastor, mas tem que levar em consideração a epidemia. Não, irmãos. Quando vos reunis, ele fala da ceia do Senhor. Paulo lá em Atos 20, lá a história de Paulo, depois você leia, quando ele chama os presbíteros.
Irmãos, agora nós podemos tomar a ceia do Senhor. Nós só podemos tomar a ceia no mesmo lugar, quando vos reunis no mesmo lugar. Até então, irmãos, a gente estava como igreja, mas cada um na sua casa individualmente. Mas agora, reunidos, nós podemos participar da ceia. Infelizmente, irmãos, algumas igrejas, alguns líderes o fizeram online, mas isso é um pecado contra a santidade de Deus. Aí o versículo 27 fala assim: aquele que comeu o pão e beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue. Queridos, eu não posso levá-lo a pecar. E bendito seja o nome do Senhor, irmãos, que agora nós podemos participar desse momento sublime na presença do Senhor. Deus amado, nós te adoramos, te bendizemos, glorificamos o teu nome, porque aqui no mesmo lugar, reunidos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Oh Deus, que todos os benefícios desse sacramento possam vir sobre a tua igreja, que sejamos reanimados, fortalecidos, robustecidos e saiamos daqui cheios do Espírito Santo do Senhor. Bendito seja o teu nome. E agora, na autoridade vinda do Senhor como ministro da palavra, ó Deus, eu tiro esses elementos do uso comum e os consagro ao uso espiritual exclusivamente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Os irmãos que vão participar, se coloquem de pé, por favor. Se coloquem de pé para a distribuição desses elementos. E eu convido mais uma pessoa para nos ajudar. Pode vir aqui, Daniel. Vem aqui, meu filho. Biblicamente, pastor, o senhor pode fazer isso? Posso, tá bom? Diz a Bíblia que eu posso escolher um membro idôneo para ajudar na ceia do Senhor. Eu gostaria, irmãos, que primeiro fosse servido o pão e depois o vinho. Primeiramente, irmãos, o pão e o vinho, cada um irmão separadamente. Amém, irmãos? Nos alimentemos espiritualmente. Foi o amor que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se
sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Todos os irmãos receberam? Amém? Então vamos nos alimentar espiritualmente. Oh Deus, muito obrigado por podermos estar na tua casa novamente. O pardal, ele encontrou casa, a andorinha encontrou o seu ninho, e nós nessa noite encontramos teus altares. Aleluia. Ó Deus, um dia nos teus átrios vale mais do que mil. Nós te adoramos por esse privilégio como igreja. Te agradecemos, Deus, pela vida de cada irmão, e clamo ao Senhor, Pai, no nome de Jesus, que os benefícios desse sacramento que ora participamos possam estar sobre nós, que sejamos fortalecidos, reavivados, robustecidos e cheios do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, despede o teu povo na tua graça, cessa a praga, nós pedimos em nome de Jesus. Sabemos, Deus, que as aflições não apagam a bondade do Senhor. Sabemos que a praga para quando o Senhor quer. Bendito seja o teu nome. Guarde o teu povo, guarde a tua igreja, em nome de Jesus. Igreja amada, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que amor de Deus, o Deus Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo possa estar sobre cada irmão aqui presente, cada irmão que está agora porventura em casa, membro dessa igreja, sobre a nossa cidade, sobre a nossa terra e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Irmãos, podeis assentar que eu vou dar um breve recado para os irmãos. Ainda tenho 3 minutos ainda. Irmãos, é muito difícil de agradar a todos, né? Se colocar aqui 5, 10 pessoas, cada um tem uma ideia. Mas o conselho da igreja com a junta diaconal se reuniu, e é essa forma que nós podemos realizar culto, irmãos. Não pode ser de outra forma, tá bom? Aqui nós temos um decreto municipal que nos autoriza isso, e é por isso que está sendo dessa forma. Por isso que eu escrevi lá, irmãos, eu conto com a compreensão dos irmãos, tá? Quem sabe essa semana muda alguma coisa, não acredito que mude. E assim, irmãos, eu acredito que nós vamos reunir dessa forma aos domingos ainda alguns dias. E eu peço a cooperação, irmãos, e eu criei um grupo lá, né, sobre culto da IPM, né, a lista de culto. Se você deseja participar dos cultos, você não pode tirar o seu nome de lá, né? Ontem eu vi lá, o pessoal tem uma pressa, né? Você põe, ele já está tirando, ele não quer nem saber o que é. Eu reparei que tem gente que nem leu o que estava escrito lá. Sabia disso? Tem gente que nem leu o que estava escrito lá, a orientação para participar do culto. Eu entrei em contato com alguém, esse alguém falou: pastor, aquilo lá era negócio do culto? Falei: meu irmão, você quer vir na igreja? Então, irmãos, por enquanto, por favor, não tirem o nome, porque senão eu tenho lá de cadastrar de novo, tá? Então, queridos, faço um pedido a vocês, que nesse tempo, leia pelo menos aquilo que nós mandamos lá, que é um meio que nós temos de comunicação. E se nesse tempo mudar alguma coisa, nós comunicamos lá para os irmãos. Quero agradecer a presença de presbíteros, diáconos, Ministério do Louvor, que mais uma vez esteve presente conosco. E que o Senhor possa nos abençoar, irmãos, e que possa fazer cessar essa praga. Oi? Por enquanto só os domingos. Por enquanto só os domingos. Isso aqui, irmãos, é um modelo. Eu sei que tem muita gente, pastor, tem gente que concorda, tem gente que não concorda nem com essa forma de culto aqui, irmãos. Gente da nossa cidade, tá? Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos respaldados de todos os cuidados possíveis, tá bom, querido? Que Deus te abençoe, meu irmão. Vá na paz do Senhor Jesus, uma semana abençoada, e que o Espírito Santo do Senhor possa trazer consolo, graça e paz. Peço aos irmãos, Bruno,